Amém, irmãos. Queridos, nesse dia do Senhor, nós faremos um estudo doutrinário, num ponto doutrinário da primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Esse catecismo, irmãos, ele foi feito no século XVI, com o intuito, historicamente, foi o intuito de unificar luteranos e reformados numa profissão de fé comum. E ele continua sendo, ainda hoje, o catecismo de uma denominação. Nós temos o catecismo de Westminster, os dois, e a denominação de Igreja Reformada, ou de Linha Reformada Continental, eles continuam subscrevendo. E embora ele não seja tão profundo e preciso quanto o nosso catecismo, de Westminster, ele é um catecismo muito útil, é um catecismo muito bom, e ele tem uma característica, bem notória nele, que ele tem um tom muito pessoal. Então, as perguntas, as perguntas, elas são voltadas diretamente para a pessoa, são voltadas diretamente para o indivíduo. Então, não simplesmente afirmando a doutrina de uma forma geral, mas diretamente se dirigindo à pessoa com quem está se falando. Então, irmãos, a primeira pergunta, que nós vamos ter muito benefício meritado nessa doutrina hoje, é essa: qual é o teu único conforto ou consolo na vida e na morte? Qual é o teu único consolo e conforto na vida ou na morte? A resposta aqui, irmãos, é essa: é que eu, de corpo e alma, na vida e na morte, não sou de mim mesmo, mas pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, o qual, com o seu sangue, fez plena satisfação por todos os meus pecados e me livrou de todo o poder do diabo, e de tal forma me preserva que, sem a vontade de meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair de minha cabeça. Ainda que todas as coisas devem cooperar para a minha salvação, e, portanto, pelo seu Espírito Santo, ele me assegura da vida eterna e me torna sinceramente desejoso e pronto para viver para ele. Então, veja, queridos, nesse catecismo nós temos, nessa resposta nós temos três coisas. Primeiro, a introdução, na verdade são quatro. A introdução, o único conforto que é afirmado. Depois, pertencer a Cristo, um conforto de corpo e alma e um conforto na vida e na morte. Nós veremos, irmãos, basicamente a introdução e essa verdade sobre pertencer a Cristo. Esse é o nosso único conforto na vida e na morte. Eu vou repetir. Qual é o teu único conforto na vida e na morte? É que eu, de corpo e alma, na vida e na morte, sou não de mim mesmo, mas pertenço ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Então, o catecismo ele começa, irmãos, e daqui nós vamos mergulhar na Escritura Sagrada com essa pergunta que tem uma afirmação implícita. Qual é o teu único conforto na vida e na morte? Ele começa falando de único conforto ou único consolo. Então, naturalmente, irmãos, nós precisamos nos perguntar o que é esse conforto ou consolo e por que ele é dito como único. O que é o conforto propriamente dito e por que ele é único, dessa forma que ele afirma aqui. E eu cito, então, irmãos, agora para entendermos qual é a ideia de conforto ou de consolo que o catecismo tem aqui, as palavras do autor do catecismo, o reformador Zacarias dos Sinos. Ele não só escreveu o catecismo, como fez um comentário a esse catecismo, e ele define o conforto da seguinte forma: conforto é o resultado extraído de um certo processo de raciocínio, no qual nós opomos algo que é bom a algo que é mal, para que, por meio de uma consideração desse bem, possamos diminuir nossa dor e suportar o mal com paciência. Então, o conforto é um raciocínio simples que nós fazemos, colocando diante de nós o que é bom e o que é mal, e nesse raciocínio nós buscamos diminuir as dores e as consequências no nosso coração do que é mal, dando-nos paciência para suportar esse mal. Então, irmãos, esse é conforto. Agora a pergunta é: a Escritura fala disso? A Escritura fala de conforto? A Escritura fala de consolo? Ela não simplesmente fala, irmãos, ela fala extensivamente sobre isso. Por exemplo, primeiro, Deus, irmãos, é chamado em vários lugares de o Deus da consolação. Vejam um deles, 2 Coríntios 1:3.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é o Deus de toda consolação, ou todo conforto, ou todo consolo. Segundo, ele não é apenas o Deus da consolação, mas ele é o Deus doador do verdadeiro consolo. Veja 2 Tessalonicenses, e que eu estou citando os textos bíblicos, irmãos, para nós termos brevidade de tempo, mas se você conseguir acompanhar, pode abrir. 2 Tessalonicenses 2,16, Paulo diz: Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Ele é o Deus da consolação, ele é o doador da verdadeira consolação. 3, ele o faz por meio de sua palavra e na sua palavra. Veja que Paulo fala, por exemplo, em Romanos 15, 4 e 5, ele diz: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, a consolação que vem da palavra, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Ele é o Deus da consolação, ele é o doador da verdadeira paciência, do verdadeiro consolo, e ele dá isso por meio da sua palavra. Veja ainda, irmãos, o Salmo 19, aqui a gente vai abrir, o Salmo 119, versículo 52, veja o que é dito. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Ou seja, irmãos, Deus e a sua palavra tem tudo a ver, irmãos, com consolo e com conforto. É tanto, irmãos, que Lucas, por exemplo, Lucas 2:25, fazendo referência a Simeão, ele cita a Simeão, a Escritura cita e se refere a Simeão como o homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. O que é esperar essa consolação? Consolação de Israel, ou aguardar a consolação de Israel, era aguardar a manifestação do Messias, era aguardar a manifestação da obra do Senhor em favor do seu povo. Então, Deus está tão ligado, irmãos, à consolação e ao conforto, ao consolo da nossa alma, que a sua obra e ele mesmo é equiparado à consolação. Simeão aguardava esse dia em que Israel seria efetivamente consolado. Então, nós entendemos o que é conforto e consolo e que a Escritura trata extensivamente disso, que o nosso Deus é o Deus da consolação. Agora a pergunta é, por que o Catecismo, a partir da Escritura Sagrada, afirma que o consolo que ele vai falar é o nosso único consolo? Por que é o único consolo? Muitas coisas, irmãos, elas podem nos servir como um consolo. Mas sem o único verdadeiro consolo, irmãos, nada serve efetivamente de consolo. Veja, nós temos algumas situações, irmãos, na Escritura Sagrada em que o povo de Deus foi consolado por outras coisas, né? Na criação, 2 Coríntios 7, 6, Paulo disse que foi consolado e confortado pela chegada de Tito, quando Paulo estava atribulado. Atos 20, 12, né? Aquela narrativa em que um jovem, né? O sermão do apóstolo Paulo ali se estendendo até meia-noite, e o jovem dormiu da sacada da escada, caiu e morreu. O apóstolo Paulo ressuscita aquele jovem e a igreja foi consolada, ela teve consolação. Gênesis capítulo 24, Isaac, após perder a sua mãe, Sara, e Abraão então pede para o seu servo ir atrás de uma esposa, essa esposa vem a Isaac, ele se casa com ela e o texto conclui a narrativa do casamento, Isaac dizendo que ele foi consolado pela morte da sua mãe em razão do casamento. Então, veja, irmãos, existem esses consolos externos. Agora, tais consolos externos e momentâneos só têm consolo se nós tivermos o verdadeiro consolo. Porque sem o verdadeiro consolo, essas coisas não são o nosso consolo. É por isso que é tão fundamental, irmãos, o consolo que vem, que o nosso irmão vai falar aqui no Catecismo, extraindo da Palavra de Deus, é tão fundamental esse consolo. Todos os consolos são colocados em função dele, que ele é o único conforto. Porque nós podemos ter nenhum desses outros. Se nós temos ele, ele é suficiente.
Isso é tão profundo, irmãos, que o Senhor fala, por exemplo, em Zacarias, no profeta Zacarias 10, 2, veja o que ele diz. Presta atenção. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Algumas versões colocam consolos vãos. Por isso, Zacarias continuou: anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Percebe? Assim, o profeta está nos falando que há consolos vãos ou consolações vazias e consolo verdadeiro. E tê-las no devido lugar, irmãos, tê-las no lugar, ter os consolos vazios no lugar dos consolos verdadeiros, ou da consolação, da única consolação verdadeira, é continuar aflito, é o que o profeta fala. Por que meu povo continua aflito? Porque profetas se levantam dando consolos vazios, que não conforta a alma do meu povo. Mas eu tenho um consolo verdadeiro. Consolo vazio mantém a alma vazia. E o que torna um consolo vazio? Um consolo vazio, ele é quando ele não está fundamentado no único e verdadeiro consolo que o povo de Deus tem, irmãos. Qual é, irmãos, então, ou melhor, qual o porquê desse consolo, do que o catecismo vai falar, ser o nosso único? Porque, irmãos, tal consolo, ele não está fundamentado na criação. Pense em qualquer consolo que você possa ter. Pense em diversas situações. Vamos pegar as próprias situações que foram colocadas aqui no povo de Deus. A chegada de Tito, que o apóstolo Paulo falou que ele consolou. A ressurreição de um jovem que morreu, né, e afligiu a igreja, e o apóstolo Paulo recitou. Um casamento de um jovem, de um homem que havia acabado de perder a sua mãe e foi consolado por isso. Tudo isso, irmãos, são consolos momentâneos e da criação. Porque essas coisas passam. Tito chegou, mas depois Tito teve que ir embora. O jovem foi ressuscitado, mas depois morreu definitivamente. O casamento existiu, foi feito, mas uma hora Isaac e Rebeca morreram. Eles são na criação, são momentâneos, são para e nessa vida. Não foram postos, irmãos, para serem base da nossa consolação. E no final das contas, queridos, são consolos parciais. Fundamente sua consolação em qualquer outra coisa na e para a sua alma. Coloque ele na criação e você estará fadado ao fracasso. Porque aquilo que veio, vai, se é dessa criação. Qual então, irmãos, é o nosso único consolo na vida e na morte? O único consolo, irmãos, é aquele que está além de nós. É aquele que está além daqueles que estão ao nosso redor. É aquele que está além da criação. E como nós veremos, o único consolo do povo de Deus, o verdadeiro consolo para qualquer homem, ser humano, é Cristo. É Cristo e sua obra. Quando, irmãos, nós buscamos outros consolos, sem termos esse, eles não servirão de nada. Eles nos manterão vazios e inconsoláveis. E eu diria pior, irmãos. Eles não simplesmente nos deixarão vazios e inconsoláveis. Eles nos afastarão do verdadeiro consolo. Eles nos afastarão de Cristo. Eu vou dar aqui um exemplo, irmãos. Uma ilustração muito comum, uma situação factual que nós vivemos no nosso dia a dia como seres humanos, como homens. Diante da morte, o ímpio, ele sem esperança de Cristo, sem ter aquele que venceu a morte, ele caminha por duas trilhas. Quando algum ente querido seu morre, ou quando até mesmo ele está se vendo na possibilidade de morte. Ou ele se entrega ao desespero e à tristeza, ou ele busca nas coisas da criação tal consolo. Ora, ele não tem aquele que é a base do verdadeiro consolo. Ele não tem aquele que venceu a morte, que é o consolo para aquele que está lidando com a morte. Então ele só tem duas opções. Ou o desespero, ou ele se conforta nas coisas da criação. Então veja, uma viagem, um prazer carnal momentâneo. E então ele se consola. Na verdade, queridos, ele perdeu a verdadeira consolação. Ao buscar conforto em outras coisas e não em Cristo, ele perdeu a oportunidade de ser conduzido à única consolação para a morte,
Cristo e sua obra. Não há, irmãos, verdadeiro consolo para o processo de luto, que é o exemplo que nós estamos dando aqui, sem Cristo, que é aquele que venceu a morte e nos consola de todo luto. Aliás, irmãos, muitos conselhos dados em alguns consultórios, eles servem apenas para isso. Buscar consolo para a morte sem ser por meio daquele único que pode dar consolo para a morte. Porque ele venceu a morte. Irmãos, a morte, ela nos aflige. Ela nos aflige, ela nos atormenta, ela angustia a nossa alma. Como nós veremos à noite, é o que está por trás de todo o nosso meio, especialmente no contexto que nós estamos vivendo. E nós não temos esperança para ela, nós não temos consolo para ela se não for Cristo. Porém, irmãos, tais consolos que são buscados sem Cristo, eles destroem o excelente uso que o Senhor pode fazer para aqueles que não o conhecem. O Senhor vai fazer o uso da morte de um ente querido, por exemplo, para conduzi-los ao consolo em Cristo. Cristo, irmãos, ele consolou Maria quando Lázaro morreu e ele estava prestes a ressuscitá-lo. Mas Cristo consolou Maria. O que foi que ele fez? Ele não perdeu a oportunidade, ele não simplesmente chegou ressuscitando para que Maria ficasse feliz. Ele tratou a alma da sua filha. Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Crês nisto? Ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, agora ele já morto por 3 dias, o corpo já está em putrefação, ele morreu, Senhor. E o Senhor chora porque a morte é devastadora na nossa alma, no nosso coração. A morte não foi, nós não fomos criados para a morte, ela é consequência do pecado, da queda. Ela é consequência de nós sermos separados daquele que é pura vida. Ele chora e ele consola Maria. Com que consolo? Maria, veja o lado bom da vida. Marta, veja o lado bom da vida. Maria continua viva, sua outra irmã. Veja, você continua com saúde. Isso é verdadeiro? É. Mas não foi isso que ele procurou fundamentar o consolo dela. Porque Maria também poderia morrer. A sua saúde poderia também se esvair. Mas ele consola com um único consolo verdadeiro. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Nós devemos imitar a Cristo, irmãos. Sim, os que ouvem e sabem disso. Onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está a tua vitória? Como Paulo fala em 1 Coríntios 5. Esse sim tem uma fonte vigorosa e constante de consolo, irmãos. Por isso, queridos, o único consolo verdadeiro e o único que torna moral e útil qualquer outro consolo é Cristo. E nós veremos em que sentido isso é afirmado. Agora, veja o que Cristo fala, irmãos, sobre outras fontes de consolo. Por exemplo, Lucas 6, 24. Ele diz: ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ele está falando que é problema ser rico? Não, nós já vimos várias vezes, em várias passagens das Escrituras, que não há pecado em ser rico. Mas Cristo está mostrando uma relação aqui íntima. Aqueles que procuram consolo na riqueza, ai de vós, porque vocês já têm a consolação. Vocês desprezaram a verdadeira e única consolação, o único consolo para a alma. Novamente em Lucas 16, 25, na parábola, na narrativa entre Lázaro e o rico, quando o rico, estando no Hades, vê o pobre junto com Abraão, ele diz porém Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Tu buscaste os consolos da vida. Tu procuraste o consolo da criação e tu tiveste. Agora tu não tens mais o verdadeiro consolo. Lázaro não usufruiu de nenhum consolo dessa criação. Agora ele tem o único consolo perene e eterno. A pergunta então é, queridos, onde temos buscado consolo quando nós precisamos dele? Nós, irmãos, recorremos a escapes ou buscamos ser consolados por Deus através de sua palavra? Nós procuramos outros consoladores ou nós recorremos ao Espírito Santo Consolador? Qual, irmãos, é o teu consolo na vida e na morte?
Qual é o teu consolo diante de tudo isso que nós estamos vivendo? O que você mais procura para que você realmente se sinta consolado? Veja, não há nenhum problema, irmãos, em encontrar vacinas, muito pelo contrário, todos nós estamos torcendo para isso. Às vezes como é sutil, às vezes a pessoa está tão desesperada por isso. E aí sai a notícia, encontraram a vacina, a pessoa, agora eu tenho consolo, agora eu tenho conforto. E se nunca encontrassem a vacina? E se mais do que mortífero do que é isso hoje, se fosse muito mais do que isso, onde estaria o nosso consolo, irmãos? O que é que nós efetivamente temos buscado para vivermos com o coração tranquilos e consolados diante do Senhor? Entendendo então, irmãos, o porquê que a Escritura fala, e o Catecismo então expressa isso, que nós só temos um único consolo, nós vamos então para esse consolo propriamente dito que o Catecismo diz, né? A resposta daqueles que foram alcançados pelo Evangelho a essas perguntas, ela é e deve ser essa. O seu único consolo e conforto é que eu, de corpo e alma, na vida e na morte, não sou de mim mesmo, mas pertenço ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos, o nosso único consolo é ser de Cristo. É pertencermos a Cristo e não a nós mesmos. Por que o homem que não tem a Cristo e não é tido por ele, não tem consolo? Porque ele está solto a si mesmo. Porque ele não pertence a Cristo, ele pertence a ele mesmo. E qual o consolo do crente? Cristo é meu. E eu sou dele. E se eu sou dele, ele me guardará. E se ele é meu, ninguém e nada o tirará de mim. Veja, irmãos, onde está ensinando a palavra de Deus? Romanos 14, 8. Romanos, capítulo 14, versículo 8, irmãos. O apóstolo Paulo diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Esse é o texto básico da verdade que nós temos visto nessa resposta do catecismo. Quer pois vivamos, nós temos que viver para o Senhor. Quer pois morramos, nós morremos para o Senhor. Na vida ou na morte, nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao nosso Senhor. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que ele está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 3:23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tito 2, 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, que consolo nós temos, queridos. É da natureza do Evangelho, irmãos, o pertencer a Cristo e tê-lo para nós. Isso, irmãos, é uma bomba. É uma bomba contra o nosso medo, o nosso desespero, a nossa angústia, a nossa ansiedade. Nós somos de Cristo e Cristo é nosso, irmãos. Nós não conseguimos resolver aquilo que está ao nosso redor, nós não temos controle destas coisas. Mas há uma coisa que é certa e garantida. Nós somos de Cristo. E Cristo é nosso, irmãos. E por que isso, irmãos? Porque que esse é o consolo único. Por que isso é dessa forma? Primeiro, irmãos, porque foi isso que nós perdemos lá no Éden, na queda.
quando nós fomos expulsos da presença de Deus, aí Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 18, nós ficamos sem Deus no mundo. Nós não tínhamos a Deus. Essa é a linguagem com a qual Paulo fala daqueles que estão sem Cristo. Eles não têm a Deus. A promessa da redenção, irmãos, em segundo lugar, é essa. Vocês estão sem mim? Pois essa é a promessa da redenção. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, conforme Êxodo 29, 45 e 46. Essa, irmãos, é uma implicação da aliança. Um ser do outro. E por último, irmãos, isso é assim porque ter Cristo é ter todos os benefícios de sua obra. Não ter Cristo não é ter nada. Conforme nós lemos no texto inicial no nosso exercício devocional, em 1 Coríntios 1, 30 a 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ter a Cristo é ter tais coisas. Não ter a Cristo é não ter tais coisas. Tenha tudo, querido. Tenha tudo que você puder ter nessa vida. E seja de todos os que você puder ser. E não tenha Cristo. E nem seja dele. E você não tem nada. Você não tem nada. Tenha todas as riquezas do mundo. Todas as consolações que o mundo pode te dar. E você vai ver elas saindo da sua mão como água corre por uma mão com os dedos abertos. Ela não vai ficar. Ela não vai ser retida. No dia do juízo, gente, querido que ouve, no dia do juízo, essas coisas, qualquer coisa que você buscou ter consolo, o Senhor garante, em 2 Pedro 2, 3, 12, será consumida pelo fogo. Será consumida pelo fogo. O seu tudo não será nada. Aquilo que você fundamentou o teu consolo vai cair como areia movediça. Agora, antes mesmo, você não precisa nem ir até o dia do juízo para você constatar isso. Fala o seguinte, vá a um velório de um homem rico. Vá a um velório de um homem rico e olhe bem para dentro do caixão dele. E veja o quanto da sua riqueza ele está levando. Ele estava triste, ele buscou conforto comprando um carro. Pronto. Onde está o carro dele agora? Ficou. E esse carro vai se enferrujar. E no último dia, ele vai ser destruído pelo fogo. Ele estava ansioso e buscou se esbaldar em comidas para saciar sua ansiedade, em doces para aliviar o seu coração. Vá para o vaso sanitário que ele utilizava em vida e veja onde foi parar o consolo dele. Não se sustenta, irmãos. Não se sustenta. Agora, olhe para um crente que pertence a Cristo. E você verá um coração celestial. Um coração estável. Veja a vida dele. Pode perder tudo. Mas o seu Cristo continua intocável. Ele se aproximará da morte e da cova. E sua alma terá consolo e não ficará atribulada. Ou melhor, e sua alma terá consolo não no que ficará, mas naquele que a alma está prestes a encontrar. Ele é o conforto dela. Ele é o conforto dela. Pertencer a Cristo, e ter Cristo, irmãos, é o maior consolo de um homem que um homem pode ter. E isso é oferecido a todo homem. Pobre, que não tem condições de buscar conforto nessa vida, mas busca por outras formas. Ao rico, que tem um grande potencial de buscar o conforto nessa vida. Você, crente, tem isso. Estamos passando risco de morte. A nossa alma se atribula pela nossa própria vida. Quantos projetos nós gostaríamos de ter, fazer? Os nossos familiares vão ficar, os nossos filhos vão ficar, o meu esposo, a minha esposa. Quantos vão ficar? E minha alma se angustia por causa disso. Irmãos, nós temos um consolo. O nosso Deus é nosso e nós somos dele. Os nossos irmãos, os nossos familiares é dele e eles são do Senhor. E eles têm o Senhor. Nós não temos, irmãos.
razão para buscarmos consolo em outra coisa, senão nisso. E então nós temos isso, a maior base de todo o nosso consolo, irmãos. Você tem esse consolo? Crer em Cristo é o ato de recebê-lo, e por meio do Evangelho esse Cristo é dado a você, e você o abraça pela fé, e pela fé você é dado a Ele. A fé é exatamente essa ligação do pacto da graça, é o meio que Deus estabeleceu para isso. Ele é seu. Agora, crente, você que creu, a pergunta a ser feita é esta: isso te afeta? Isso nos afeta, irmãos. O que nós professamos nos afeta, irmãos. A fé, queridos, é necessária para nós abraçarmos essa verdade. A fé é necessária para mudar o nosso status de não pertencentes a Ele a pertencentes a Ele. É necessária para essa base que nós estamos falando. Mas a fé, irmãos, também é necessária para nós usufruirmos com o poder dessa realidade. E muita da nossa derrota na nossa alma passa pela falta de fé e de sermos afetados pelo que cremos, irmãos. E aqui, irmãos, não há nenhuma temeridade em afirmar isso. Não há nenhuma insensibilidade em afirmar isso, irmãos. Muito pelo contrário, o Evangelho desnudando a nossa alma para dizer: olhem para o caminho que nós temos que buscar. Nós somos fracos, irmãos. Nós estamos o tempo todo nos esquecendo daquilo que nós temos que buscar. E não há nada de perverso e mal no Senhor em nos falar por que nós não vivemos de conformidade com aquilo que nós cremos. Muitas vezes nós não cremos de tal forma, irmãos, que aquela fé possa afetar o nosso coração. A questão muito clara e objetiva. Não está tudo bem, irmãos. Não está tudo bem buscar consolo em outras coisas. Não está tudo bem sucumbirmos ao medo da morte quando nós temos a ressurreição e a vida. Não está, irmãos. A nossa luta vai ser viver, experimentar aquilo que está dado a nós em Cristo e por Cristo, irmãos. Você se consola nisso? A obra de Cristo em teu favor é o consolo para a tua alma? Ou você procura consolo em outras coisas para ela? Você procura consolo numa realização, em um relacionamento, em direito, em dinheiro, em um animal, em um remédio, nisso, em um alimento, em um doce? O que é que você está procurando consolo para a tua alma? Crente, não busque consolo em outra coisa ou em outro. Não busque, eles são vãos, eles são passageiros, eles se colocarão como um Cristo para nós, irmãos. Mas busque o único consolo e tudo estará no seu lugar. Busque o único consolo e as coisas da criação que podem ser licitamente úteis nisso, elas serão consolo de uma forma verdadeira, com base no único consolo que nós temos, irmãos. Porque muitos buscam, queridos, outros consolos sem Cristo, é que recorrem a pecados como glutonaria, pornografia, compras descontroladas, e rapidamente alguns vão e começam a atribuir doenças dessas coisas no coração que está buscando consolo na criação e não em Cristo. É porque muitos buscam consolo fora de Cristo, que o medo, a angústia, o desespero diante da morte, ou da possibilidade da morte, ou de qualquer coisa que se esvá nas nossas mãos nessa criação, é sem tamanho na alma destes. Amados, apliquemos isso à nossa alma. Nenhum de nós somos fortes. Nós temos que pegar essa verdade e nos lembrarmos qual é o teu único consolo na vida e na morte. É que você, de corpo e alma, não pertence a si mesmo, mas ao teu Senhor e Salvador. Isso, irmãos, é um santo remédio do Senhor para nós. Ele é o Consolador. Então, quando essa verdade for nossa, verdadeira e experimentalmente for nossa, nós podemos fechar os olhos, falando que exatamente o puritano inglês Joseph Alleine, ele disse, como sendo as suas últimas palavras, quando ele estava no leito de morte, resista-se aos seus biógrafos, que ele disse estas palavras: eu sou de Cristo, e Cristo é meu, por sua aliança.
Você está bem, Jospelene? Perguntaram a ele. Sim, minha alma está bem. Eu sou de Cristo e Cristo é meu, por sua aliança. Prepare-se para esse dia, crente. Console-se na vida e prestes a morrer nessa verdade. Porque esse dia vai chegar mais cedo ou mais tarde para nós, irmãos. Cristo é teu. Console-se com isso e que isso seja o teu único consolo verdadeiro. Fora disso não há. Se Cristo não é teu e tu não és dele, receba-o hoje e agora pela fé e antes seja recebido por ele. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, a nossa alma, Senhor, é fraca. E como facilmente nós somos atribulados, Senhor. Nós nascemos nesse mundo sem Ti. E sem Ti vivemos, seguimos a nossa caminhada, até então recebermos o Senhor e sermos recebidos por Ti, Senhor. E isso muito alegrou o nosso coração e isso muito nos alegra, Pai. Ó Senhor, mas contentados ainda somos em buscar consolação e conforto nessa criação. Quando o Senhor extensivamente diz, não busquem conforto nisso. Isso vai passar. Isso é mutável. Hoje é e amanhã não é. Mas quão teimosos nós somos, Senhor, buscando consolo nas coisas dessa vida. Nos perdoa por isso, Senhor. Não apenas nos perdoa, mas nós queremos a graça e a dádiva de termos essa convicção em nossa alma de tal forma, Senhor, que tudo aquilo que surge no nosso coração, quando nós não temos tal consolo em nossa alma, não mais surgirá. Ou quando tentar se surgir, Senhor, nós resistiremos a tais pecados e a tais tentações, Senhor, porque nós temos uma convicção de corpo e alma, funda e arraigada, Senhor, enraizada em nosso coração. O Senhor é nosso e nós somos teus, Senhor. Então, no dia da nossa morte, quando nós estivermos próximos dela, caminhando para a sepultura, quer seja isso com clara percepção, quer seja isso de uma forma repentina, nós estaremos consolados, confortados. Ao fecharmos nossos olhos, nós seremos recebidos por aquele que é nosso. Então, nada mais poderá interromper essa comunhão fluida, Senhor, e eterna. Nós oramos, Senhor, pedindo por isso. Afeta-nos, Pai, com isso. Dá-nos a fé necessária para experimentarmos isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.